Bom, eu queria passar agora a palavra ao professor Iran Giacomi, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e é também colega nosso que vem, como o Léo, trabalhando na área da Sociologia Industrial, tem uma obra nesta área e ele vai se referir especificamente a esses aspectos do trabalho do professor Leôncio. Acho que esse aqui está melhor. O outro... Muito bem, boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo, Moisés, Leôncio, a organização do seminário, quer dizer, dessa homenagem, pelo convite que foi feito a mim para participar aqui. Eu tinha feito uma preparação de um tipo, vamos ver se vai dar certo, mas queria começar tocando num tema que foi lembrado ali fora agora há pouco. Luciana, tudo bem? Foi lembrado agora há pouco, quer dizer, essa mesa, a maioria, até pouco tempo atrás, era trotskista, né? É isso? Assim não, Moisés era da T, claro. Não, mas a mesa, no último momento, só tinha o Moisés assim, mais centrista, digamos assim. Não é verdade? Como nós costumamos falar. Muito bem. Eu vou começar primeiro dizendo algumas coisas com relação ao professor Leôncio Martins Rodrigues, quer dizer, uma pessoa de generalidade assim, fora do comum, quer dizer, um grande amigo, um grande intelectual. De certa maneira, a minha carreira, se é que eu posso falar de carreira, quer dizer, meus trabalhos, minhas atividades nessa área, eu devo muito ao professor Leôncio Martins Rodrigues. Quer dizer, nós nos conhecemos há 34 anos, quando eu, recém-ingressante aqui na faculdade de Ciências Sociais, fiz o curso no segundo semestre do professor Leôncio Martins Rodrigues. E, enfim, fiz o curso, foi tudo bem e tal. Eu já também, assim como o Leôncio, era a segunda vez que eu entrava na universidade, estava muitos anos defasado, demorei 13 anos para acabar a graduação em função dos problemas políticos, etc. E aí viajei, isso é um detalhe bem pequeno, em 78, para encontrar, digamos, os velhos camaradas, para tentar reorganizar alguma coisa, etc., que vem de militância. Fiquei muito tempo na atividade política, aí, de um pequeno grupo também, que era o PORT, trotskista, na verdade, trotskista posadista. E aí encontrei alguns grandes amigos do Leôncio, que foram importantes também na vida do Leôncio. Um deles é o Manuel, o Almeida, agora me falhou o primeiro nome dele, que esteve aqui muito tempo, muitos anos, militante da época do Porte. E o outro, Adolfo Gili, que também estive com ele e tal. Aí quando voltei, conversando com o Leôncio, quer dizer, a partir daí a gente se aproximou muito. Aliás, chegou o Tulo, chegou um outro trotskista, né? Com quem eu estive nessa viagem para tentar reorganizar as coisas e tal. Isso é 78, pessoal, em 79. E a partir daí a gente entabulou um relacionamento, uma amizade e uma troca intelectual muito importante. Eu diria, quer dizer, sem querer repetir, mas a Maria Hermínia chamou atenção para um aspecto bastante importante. Quer dizer, eu devo bastante, digamos, minha atividade de pesquisas, as minhas questões de pesquisas ao trabalho do professor Leôncio Martins Rodrigues. Eu sou bastante grato, muitíssimo grato ao Leôncio por tudo isso. Depois eu vou poder voltar um pouco, quer dizer, o Leôncio não falou de coisas que foram importantes com relação à campanha do Jânio Quadros aqui, né, professor Leôncio? Isso foi lembrado de intelectual público também, isso nos anos 50, candidatura a prefeito. Quer dizer, com relação ao intelectual público, vocês chamavam atenção, acho bastante interessante. Quer dizer, o Leôncio, eu imagino, talvez na segunda parte, na terceira parte será lembrada, não tenho certeza, mas o Leôncio foi fundamental para o bem ou para o mal, eu diria para o bem, na defesa do presidencialismo no Brasil. Quer dizer, ele teve uma participação extremamente importante. Quer dizer, estava em todos os jornais, Rede TV, todos os lados. Quer dizer, naquele momento, que foi um momento bastante importante também da política brasileira,
aquele período todo. Quer dizer, eu acho que são temas, são questões, são essa proximidade de trajetórias em muitos aspectos, mas não vou entrar nesse tema. Quer dizer, o que eu vou tentar fazer aqui, todos já disseram, todos conhecem o Leôncio, as atividades, quer dizer, o que ele fez em termos de publicações na área, eu vou falar da sociologia do trabalho especificamente, né? Quer dizer, estudos também já foram lembrados, extremamente importantes, fundamentais, inclusive, sobre sindicalismo, greves, classe operária, industrialização, né? Classe trabalhadora, centrais sindicais. Quer dizer, um dos pioneiros da sociologia do trabalho aqui no Brasil, quer dizer, e foi fundamental para a construção desse campo, né? Foram lembrados alguns trabalhos, mas gostaria de chamar a atenção, quer dizer, são 2 trabalhos, digamos, pioneiros, do ponto de vista de ver ou de estudar a classe trabalhadora, a classe operária como ela era ou como ela é, que é o trabalho do Juarez Brandão Lopes, 57, no ajustamento do trabalhador à indústria, né? Enfim, mobilidade e aspirações, não me falha a memória agora, depois saiu em 60, publicado, e o trabalho do Leôncio Martins Rodrigues sobre industrialização e atitudes operárias, quer dizer, já o doutorado dele, que é a pesquisa de 63. Eu vou tentar, na verdade, discutir um pouco alguns temas que estão presentes na industrialização e atitudes operárias, depois trocar ideias também com relação ao livro sobre a CUT, que é outra pesquisa extremamente importante, e, finalmente, o terceiro trabalho, que eu vou me referir mais detidamente, se é que eu posso falar dessa maneira, seria Destino do Sindicalismo. São os 3 trabalhos básicos que considero extremamente importantes, não são mais ou menos importantes, mas são extremamente importantes em função de uma conjuntura mais ampla, mais geral. Quer dizer, eu acho que isso também é significativo dizer. Na verdade, também me referir à industrialização operária. Desculpa, não, industrialização. Quer dizer, o outro texto sobre conflito industrial, né, e sindicalismo no Brasil, e também, en passant, me referirei ao texto dele, do Leôncio, sobre o corporativismo, o sindicalismo corporativo no Brasil, que saiu no livro Partidos e Sindicatos, que é um texto absolutamente brilhante, do meu ponto de vista, considero. O que foram as conjunturas desses 3 trabalhos, só para a gente pensar juntos, talvez? Quer dizer, quais as teses que estavam esboçadas nesses estudos? Quer dizer, em que momentos essas pesquisas foram realizadas, se a gente pode falar assim? E o que teriam levado o Leôncio a trabalhar sobre esses temas? Isso ele já, de certa maneira, explicitou. O professor Boris Fausto, me lembro, num seminário em homenagem ao Aziz Simão, em 1987, na Faculdade de Filosofia, ele chamava a atenção, quer dizer, que em grande medida, aqueles que estudavam, isso foi em agosto de 1987, aqueles que estudavam a classe trabalhadora, sindicalismo, etc., em geral, vinham de uma tradição de militância política, de esquerda. Quer dizer, só chamando atenção para esse aspecto, e isso hoje mudou bastante, mas isso era uma questão importante naquele momento. De certa maneira, todos nós tivemos essa relação com a esquerda, etc., antes de nos debruçarmos, quer dizer, para estudar, digamos, aquele setor que eventualmente iria transformar o mundo, iria, enfim, aquela classe trabalhadora, portadora de futuro para muitos de nós, né, durante um período da vida. Quer dizer, 1963, quer dizer, véspera do golpe militar, né? Quer dizer, o Brasil viveu uma ebulição social muito grande, né? Quer dizer, para além de outras questões que são extremamente importantes, quer dizer, ocorria também, já desde da década anterior, uma forte migração quer dizer, do campo para a cidade, né? Quer dizer, outro aspecto importante, com relação aos anos 80, o trabalho sobre a CUT. Quer dizer, o Brasil também vivia outro momento de ebulição política, social, econômica, etc. E, basicamente, um momento de fim da ditadura militar, né? Eu acho isso um dado importante, e, justamente, o primeiro presidente civil, depois de anos de governo militar. Quer dizer, é o momento em que o Leôncio escreve um outro trabalho, que é o trabalho sobre a CUT. Vou me referir um pouco a essa questão. Quer dizer, finalmente, quase como um ajuste de contas com toda a tradição anterior, melhor dizendo, com toda a trajetória anterior que o Leôncio
tem na área de sociologia do trabalho. Ele escreve um trabalho, faz um estudo que é absolutamente fundamental, digamos assim, para quem se debruça sobre os temas do trabalho, relações de trabalho, sindicalismo, etc., que é o livro Destino do Sindicalismo, um livro que demorou mais tempo. É um livro que eu acompanhei, o Leôncio trabalhava 16 horas por dia, assim como acompanhei também o trabalho sobre a CUT. A gente, inclusive, fez pesquisa juntos e publicou também algumas coisas em conjunto, etc., né? Quer dizer, mas, de certa maneira, esse trabalho é como se fechasse um ciclo, o trabalho do sindicalismo, né? Quer dizer, diante da conjuntura mais geral nos países centrais, chamados, quer dizer, pós-1970, com as transformações, quer dizer, que ocorriam no interior do capitalismo, de alguma maneira, e a crise, né, num segundo momento, dos chamados países do socialismo real, o processo forte da internacionalização da economia no período, quer dizer, mudança também de valores no interior das sociedades, nos países centrais, e mesmo também no interior das classes trabalhadoras, de uma maneira mais ampla, se é que a gente pode falar dessa maneira, né, dessa forma, quer dizer, levou a uma situação de crise significativa, praticamente sem precedente, de uma tradição anterior do sindicalismo, basicamente do sindicalismo pós-guerra, do sindicalismo e também, de certa forma, do lugar das classes trabalhadoras na sociedade, né? Quer dizer, não quer dizer que ali, naquele momento, nos países centrais, se pensava numa revolução tipo socialista, nada disso. Nós sabemos que não era essa a realidade. Mas o sindicalismo desempenha um papel absolutamente central, digamos, na conformação de no interior do estado de bem-estar social, né? Uma espécie de pacto, né? O grande sindicato, quer dizer, as centrais sindicais, o governo, de certa maneira, né? E as grandes corporações. O Leôncio vai observar e vai trabalhar essas questões, quer dizer, esse fenômeno como sendo, quer dizer, mais do que uma crise, um declínio. Talvez a gente possa dizer um declínio de um tipo de sindicalismo, quer dizer, aquele sindicalismo baseado nas fábricas de chaminés, aquelas extremamente poluidoras, de certa forma, e apoiado nos trabalhadores manuais, né? Gostaria de dizer também que, diante dessas questões mais gerais, o Leôncio deu uma entrevista em 2009, mais ou menos, foi 2009, para vários colegas, Zé Ricardo, Elina Peçanha, Zé Sérgio Leite Lopes, Marco Aurélio Santana, no IFIX, na Federal do Rio de Janeiro, e depois a gente organizou esse trabalho, essa entrevista, quer dizer, condensou um pouco e fizemos a introdução, Zé Ricardo Ramalho e eu, que saiu na Revista Brasileira de Ciências Sociais, número 25, volume 25, número 72, fevereiro de 2010. Né? Sociologia do Trabalho no Brasil, entrevista com Leôncio Martins Rodrigues, onde ele explicita um pouco mais, além das questões que estão aqui, outros temas, mas de toda maneira a gente vai voltar a esses aspectos também que aparecem aí. Quer dizer, quais são as questões propostas, quais são os principais temas de pesquisa que o Leôncio está propondo em atitudes operárias e industrialização? Eu vou tentar, na medida do possível, fazer uma comparação com essa mesma classe trabalhadora 40 anos depois, quer dizer, 30 anos depois, quando, inclusive, o Leôncio fez a pesquisa da Ford, novamente, que era mesmo Willis Oberlândia, ele fez em 63, depois em 84 novamente. Quer dizer, eu utilizei a parte, quer dizer, eu trabalhei com o Leôncio nessa pesquisa na Ford do Ipiranga, na Ford de São Bernardo do Campo, e utilizei, quer dizer, uma parte do trabalho para fazer o meu mestrado, né? E foi uma pesquisa extremamente significativa, importante, mas só para dar um dado muito simples, havia pelo menos na Ford de São Bernardo 5% de trabalhadores absolutamente analfabetos. Quer dizer, se for pensar em termos de analfabetismo funcional, quer dizer, enfim, era muito mais. 15%, possivelmente, ou mais. Só para a gente chamar a atenção desses aspectos. Quer dizer, o Leôncio estava preocupado, naquele momento, em discutir o tema da ascensão social de um lado, quer dizer, se o trabalho, o emprego, numa empresa metalúrgica, numa empresa não só metalúrgica, numa montadora, numa multinacional, representava, na verdade, ascensão social, ou se as pessoas não viam daquela maneira, por exemplo. De outra parte, está preocupado com a questão da origem
daquele trabalhador, seja a origem de classe, eu poderia dizer, talvez entre aspas, né? Se eles eram camponeses, se eles já tinham uma tradição de trabalho urbano,